Bom, vamos lá, revisãozinha de anatomia, falar um pouquinho sobre o sistema cardiovascular, beleza? O sistema cardiovascular, como a gente viu, ele é um sistema muito importante, né? E ele atua ali em parceria, atua ali junto com o sistema pulmonar, na nossa circulação, tá? Mas, falando mais especificamente dele, a gente viu que ele é composto, né? Principalmente por algumas estruturas, né? Alguns órgãos, né? Então, o sistema cardiovascular, a gente pode citar que ele é composto pelo coração, né? Pelos vasos sanguíneos, né? E dentro dos vasos sanguíneos a gente tem o sangue, beleza? Então o sistema cardiovascular a gente pode dizer que ele é composto pelo coração, né? Qual que é a função do coração? O coração ele vai fazer o bombeamento do sangue para todo o corpo, né? Então o coração ele bombeia o sangue para o corpo. E como é que ele faz esse bombeamento, né? Lembra que a gente viu aqueles termos, né? Ele vai fazer esse bombeamento do sangue através da contração e do relaxamento. Ou seja, ele faz esse bombeamento do sangue através do mecanismo de sístole e diástole, né? Então, a sístole é justamente a contração do coração e a diástole é o relaxamento. Tá? Então, vamos colocar aqui entre aspas, contração e relaxamento. Então, quando o coração ele faz a sístole, ele vai contrair. Quando ele contrai, ele manda o sangue para fora. Quando ele faz a diástole, ele relaxa para que o sangue entre, beleza? Agora os vasos sanguíneos. A gente vai ver depois um pouquinho mais sobre eles, né? Falar mais específico. Hoje já pode falar agora, né? Então os vasos sanguíneos, eles são, a gente viu que a gente tem diferentes tipos de vasos, né? Deixa eu dar mais um espacinho aqui para a gente falar dos vasos. Vou colocar mais para baixo. Então a gente viu que a gente tem diferentes tipos de vasos sanguíneos, né? Eles são divididos lá em 4 tipos. A gente tem as artérias, as arteríolas, as veias e as vênulas. E os capilares, beleza? Então a gente tem artérias, arteríolas, as veias, as vênulas e os capilares. Então as artérias, elas levam, na grande maioria das vezes, né, a gente viu, a sangue arterial rico em A2, né, com algumas exceções. As veias também levam sangue venoso, né, com algumas exceções. E a gente tem os capilares, né, que vão ser ali onde as artérias e veias elas se juntam, né, por exemplo, nos tecidos e lá no pulmão, né, para que ocorra aí a troca desse sangue. Arteríolas seriam artérias menores, né, e as vênulas seriam veias menores. Para a gente diferenciar um pouquinho mais, né, vamos falar um pouquinho mais sobre as artérias e as veias. Tá? Então vamos colocar aqui as artérias. Qual que é a diferença delas? Né? Artérias para as veias. Então a gente viu que as artérias, elas são elas transportam tecido rico em O2, né? Ou seja, elas vão transportar sangue arterial, rico em O2, né? Enquanto as veias, elas transportam sangue venoso, que é um sangue rico em CO2, beleza? As artérias, elas são mais profundas, né? E elas têm, a gente tem uma menor quantidade de artérias. Então a gente pode dizer que as artérias são mais profundas. E elas estão no nosso corpo em menor quantidade. Enquanto as veias, embora a gente tenha veias profundas também, a gente tem veias que são mais superficiais. Né? Então a gente tem veias superficiais e profundas, né? Porém, as veias elas são mais superficiais que as artérias. Né? Então, por exemplo, pessoas que têm muitas pessoas a gente consegue ver as veias no braço, né? Por exemplo. E elas estão em maior quantidade.
Então a gente tem muito mais veias do que artérias. Em relação à função, né, a gente tem que as artérias levam sangue do coração para o corpo, né, então elas levam sangue do coração para fora, né, do corpo, para o restante do corpo, enquanto às vezes elas levam o sangue do corpo para o coração, beleza? Então essa também é uma característica interessante entre as duas. Além disso, né, a gente viu que as artérias elas possuem uma parede elástica, né? Então as artérias elas têm uma parede elástica. E por conta dessa parede elástica, né, elas pulsam. Então quando você coloca, por exemplo, a mão lá no pulso para medir o batimento, né? Você coloca lá os 2 dedos para medir o batimento no pulso ou no pescoço, né? Você consegue sentir a pulsação na parede elástica dessas artérias, beleza? Enquanto as veias, elas não pulsam. Por quê? Porque elas não possuem parede elástica. Então, às vezes, elas não pulsam. Então, em relação à artéria e veia, eu acho que essas são as principais diferenças aí, né, que a gente pode estar citando, né? E vale lembrar que a gente tem as famosas exceções, tá? Então, uma exceção aqui das veias, né? Então a gente tem as veias pulmonares, a exceção, veia pulmonar, que elas levam sangue rico em O2, transportam sangue arterial, né? Sangue rico em O2, que vem lá dos pulmões, né? E as artérias pulmonares também são uma exceção, né? Então a gente tem a artéria pulmonar, que é uma outra exceção que vai levar um sangue venoso. Vai levar sangue venoso, ou seja, sangue rico em CO2. Beleza? Do coração para o pulmão. Então aqui a gente tem as duas exceções e as diferenças entre artérias e veias, tá? Agora, continuando, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o coração, né? Antes vamos falar sobre o sangue, né? A gente acabou esquecendo aqui. Um outro componente muito importante desse sistema cardiovascular é justamente o sangue, né? Que a gente acabei esquecendo aí de mencionar ele. Vou colocar aqui embaixo na sequência. Então, outro componente muito importante é justamente o sangue, né? Por quê? O sangue, ele vai fazer... ele que vai transportar a maioria das substâncias, né, para o nosso corpo. A gente vai ver daqui a pouquinho as funções do sistema cardiovascular. Eu deixei para falar as funções depois, para ficar mais fácil de entender. Mas o sangue ele vai levar diversas substâncias para o nosso corpo, inclusive, né, oxigênio e CO2, tá? Então, o sangue ele é composto, né, aí por plasma, né, e as células sanguíneas, né? E tem aquela questão que é meio óbvia, né, mas é importante a gente lembrar que o sangue ele é vermelho, né? Coloquei de azul, mas lembre que o sangue é vermelho, né? Justamente por conta das células sanguíneas, né? Como por exemplo a hemoglobina e tal, substâncias lá que fazem com que essas células sejam vermelhas. Então agora falando das células sanguíneas, a gente tem diferentes tipos, né, de células sanguíneas aí. A gente tem os glóbulos vermelhos, que são, por exemplo, a gente pode citar as hemácias e os eritrócitos. Que são células que contêm o quê? Elas são células que contêm hemoglobina. Então são essas células que fazem o transporte do oxigênio do CO2. Então a gente viu que a hemoglobina ela transporta oxigênio. Então é através dessas células que a gente vai ter o transporte de substâncias pelo sangue. Um outro glóbulo que a gente tem são os glóbulos brancos. Tá? Vou fazer eles de preto aqui para diferenciar um pouquinho. Então a gente também tem os glóbulos brancos, beleza? Glóbulos brancos.
que estão mais ligados com a nossa função imune, né? Então, um tipo de célula, né, que está presente ali nesses glóbulos brancos é justamente os leucócitos, que são células aí do nosso tecido, do nosso sistema imune, tá? Então, os glóbulos brancos eles têm função imune no combate aí de agentes infecciosos, substâncias externas aí. E por último, porém não menos importante, a gente tem as plaquetas, né, que são muito importantes no processo de coagulação sanguínea. Coagulação do sangue. Então, quando, por exemplo, você tem um machucado, alguma coisa, você corta a pele, a gente vê que sai um pouquinho de sangue e logo, depois de um tempinho, já para, né? Por quê? Porque a gente tem um acúmulo de plaquetas fazendo com que esse sangue coagule, com que esse sangue pare de sair, né? Então, a gente tem relacionado ao sangue, né, algumas patologias, né, que a gente pode dizer assim, né? Então, a gente tem algumas patologias que estão relacionadas com sangue, né? Então, que a gente viu lá, alguma delas, vamos citar aqui. Então, a gente tem, por exemplo, a hemofilia, né, que é justamente um quadro de complicação nas plaquetas. Então, uma dessas patologias que a gente viu é a hemofilia. Então, na hemofilia, quando a gente tem um caso de hemofilia, não há a coagulação sanguínea. Então, não tem coagulação. Ou seja, é provavelmente um tipo de doença causada por um problema relacionado às plaquetas, né? Então, a gente viu que as plaquetas elas fazem a coagulação do sangue. Quando a gente não tem uma atividade correta dessas plaquetas, a gente tem um quadro de hemofilia, né? Ou também chamado de hemofilia reumática, né? Então, não tem a coagulação desse sangue. O que acontece? O sangue ele não para de sair, né? Então, o sangue está lá. Sempre você faz um corte, um machucado, e o sangue ele sai sem parar, beleza? Então, o sangue não para de sair. Vou colocar aqui para ficar. O sangue ele não estanca, né? Ele não tem aquele processo de coagulação, beleza? Então, uma dessas patologias que a gente vê é a hemofilia. E a gente tem outras duas que foram comentadas em relação às artérias, né? Os nomes são parecidos, então confunde um pouquinho, tá? Uma delas é a arteriosclerose. Arteriosclerose, beleza? Então, ó, arteriosclerose. Esse aqui é o nome da artéria, tá? Então, arteriosclerose. O que seria a arteriosclerose? Nada mais é do que um processo de enrijecimento das artérias. Então, a artéria ela fica mais rígida. Vou escrever aqui. Enrijecimento das artérias. Então, quando a gente tem um enrijecimento das artérias, a gente tem um processo que a gente chama de arteriosclerose, ou seja, elas perdem um pouco daquela elasticidade, tá? E a gente tem uma outra doença que também é acometida ali pelas artérias, que é a arteriosclerose, beleza? Arteriosclerose. Então, para não confundir. Uma é arteriosclerose, a outra é artero, beleza? Pouca diferença, né? Se colocar um i aqui fica a mesma coisa, mas é importante a gente não confundir as duas. Por quê? Porque a arteriosclerose nada mais é do que o acúmulo de gordura nas paredes das artérias, né? Então, na arteriosclerose a gente tem o quê? A gente tem acúmulo de gordura nas paredes das artérias. Beleza? Então, hemofilia, né? Revisando aqui um pouquinho das três. Hemofilia é quando a gente não tem coagulação do sangue, né? O sangue perde coagulação. Arteriosclerose, enrijecimento das artérias. E arteriosclerose é o acúmulo de gordura na parede das artérias, beleza? Que causa muitas vezes aí, por exemplo, infarto. Então, entupiu a artéria inteira, né? Vai acumulando na parede, entupiu a artéria, o sangue não passa, beleza? E a gente viu agora já as estruturas aí, as diferentes estruturas do sangue, né? As artérias, as veias, qual que é a função delas, né? Qual que é a composição do sangue. E agora a gente fala um pouquinho sobre as funções, né? Então, através desses diferentes mecanismos aí, né? Vamos arrastar esse coração lá para baixo, a gente não vai precisar dele ali. A gente vai ver as principais funções, né?
desse sistema cardiovascular, né? Então é importante a gente saber o quê? As funções do sistema cardiovascular. Então, através das veias, das artérias, né, do sangue e do coração, o sistema cardiovascular ele vai fazer a regulação da temperatura corporal, né? Então ele auxilia na regulação da temperatura corporal. Ele também vai fazer, né, a distribuição dos hormônios, né? Então a gente viu lá na fisiologia que os hormônios eles são liberados da corrente sanguínea, né? Então da corrente sanguínea eles vão para os órgãos. Então o coração ele faz o transporte. A gente pode colocar o transporte e distribuição dos hormônios. Então é através do sangue que os hormônios eles vão atuar nos seus órgãos-alvo, beleza? Outra coisa que o sangue faz é fazer o transporte de nutrientes, né? Então a gente tem o transporte de nutrientes para os tecidos. Também o transporte de gases, né? Então a gente viu O2, CO2, né? Eu vou colocar aqui nutrientes e gases, né? Que aí a gente entende por O2 e CO2, beleza? E o sangue ele também faz a administração de medicamentos seria justamente isso, né? Mesma coisa em relação aos hormônios, ele vai transportar e distribuir, né, os medicamentos, tá? Então a gente pode colocar que a administração de medicamentos é feita pelo sangue. Então quando a gente tem a utilização de algum medicamento, né, seja de forma oral, ele vai pro nosso ele passa para o nosso sistema digestório, né? De lá ele é mandado para o sangue, né? E do sangue ele vai atingir ele, áreas específicas do nosso corpo, né? Ou quando ele é injetado diretamente na corrente sanguínea, né? E vai aí para diferentes áreas do nosso corpo, né? Então o sangue ele faz esse transporte, ele faz esse transporte dos medicamentos. Vou colocar isso aqui mais para o meio, centralizado. Beleza, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o coração. Então tá aqui desenhadinho, né? Não tá assim, aquela coisa linda, maravilhosa, mas imagina que isso aqui é um coração, tá? E falando um pouquinho sobre o coração, a gente vai falar primeiro sobre o coração, depois sobre os dois tipos de circulação que a gente viu, né? A circulação pulmonar e a circulação sistêmica, beleza? Então, começando com o coração. O coração, antes de eu colocar, vou só copiar esse coração aqui, a gente vai usar ele depois. Tá. O coração, ele é composto, né? Ele tem dois lados, né? Então, a gente tem, deixa eu pegar o azul, o lado direito do coração, tá? Então, esse aqui é o lado direito. E a gente tem o lado esquerdo do coração. Beleza. O lado direito, né, que está em azul, a gente viu que ele é um lado em que a gente vai ter a entrada do sangue venoso, né? Ou seja, o lado direito, ele é rico em sangue venoso, né? E ele tem muito altas concentrações de CO2, tá? Então a gente tem aqui em cima as veias cava, né? Então a gente tem a veia cava superior, aqui embaixo a gente tem a veia cava inferior. E através dessas veias, né, tanto a veia cava superior quanto a veia cava inferior, o sangue venoso, né, vou colocar aqui, ó, sangue venoso, ele vai entrar nesse coração, chegando até o átrio direito. Do átrio direito, ele vai passar aqui por uma válvula, né,
que é uma válvula tricúspide, beleza? Então eu vou tentar desenhar uma válvula tricúspide aqui. Vou fazer 3 linhazinhas. Por que 3 linhazinhas? Para a gente entender que é uma válvula tricúspide. Tá? Então a gente tem aqui, ó, 3 cordas tendíneas e 3 músculos papilares. Tá? Então isso aqui seria uma válvula tricúspide. Então aqui a gente tem do lado direito a válvula tricúspide, beleza? Aí o sangue passa do átrio direito para o ventrículo direito. E do ventrículo direito, esse sangue ele é mandado lá para a artéria pulmonar, beleza? Então aqui a gente tem a artéria pulmonar. Tá, agora, né? Esse sangue da artéria pulmonar, a gente vai ver na circulação que ele vai lá para o pulmão e vai voltar às veias pulmonares. Eu acabei esquecendo de desenhar, vou colocar aqui do lado. Isso aqui são o quê? Isso aqui são veias pulmonares. Tá? Então a gente tem aqui as veias pulmonares, que vão levar o sangue rico em O2 lá para o átrio esquerdo. Tá? Então aqui a gente tem o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, esse sangue ele vai vir para o ventrículo esquerdo. E ele vai passar por uma válvula, que é uma válvula bicúspide. Tá? Então aqui a gente tem a válvula bicúspide, também chamada de válvula mitral, né? Enfim. E aí ele vai ser mandado lá para a artéria aorta, beleza? Então aqui a gente tem a artéria aorta, e da aorta ele vai seguir diferentes caminhos ali, tá bom? Agora, outras estruturas que a gente tem no coração, que é importante a gente lembrar também, né? Aqui no meio, entre os dois átrios, né, a gente tem o que a gente chama de septo interatrial, né? Então aqui em preto a gente tem o quê? O septo interatrial, né? Importante a gente colocar ele, septo interatrial. E aqui entre os dois ventrículos, a gente tem o que corresponde ao miocárdio, a gente tem o outro septo, que é o septo interventricular, beleza? Septo interventricular. Tá. Agora acho que já foi, né? Todas as estruturas aí do coração, né? As mais importantes. Agora a gente vai pegar um pedacinho desse coração e a gente vai dar um zoom, tá? Então, ó, imagina que a gente pegou aqui um pedacinho desse tecido cardíaco, tá? Ó, peguei um pedacinho aqui do tecido cardíaco e eu vou ampliar ele aqui. Quando eu amplio ele, a gente vê que o coração ele é formado por 3 diferentes tecidos, né? Um mais externo, né? Que é o pericárdio. Tá? Então, o pericárdio ele é como se fosse o revestimento mais externo do coração. Ele fica em volta ali do coração, ele é o tecido mais externo, beleza? E qual que é a função do pericárdio? O pericárdio, por ele estar ali em volta, né, ele está por fora do coração, ele vai fazer justamente a fixação do coração, né? Numa área que a gente chama de mediastino, tá? Então ele vai fixar o coração no mediastino, né? Ele também faz a sustentação do coração nessa mesma área, né? Ele mantém o coração fixo, sustentando o coração para que ele não se mova, né? A gente pode dizer assim. E ele também faz a proteção do coração, beleza? Então, o pericárdio também é responsável pela proteção. Agora, um outro tecido que a gente também tem, né? Vamos arrastar o pericárdio mais para cima. Um outro tecido que a gente também tem, né? Dando esse zoom, é o que está no meio ali, né? Também chamado de miocárdio. O miocárdio, o que significa mio, né? Mio vem da palavra músculo, ou seja, o miocárdio ele é um músculo cardíaco em si, né? O músculo estriado cardíaco, né? Ou seja, ele é a parte contrátil ali do coração. Parte contrátil. É ele quem é o responsável ali pelos momentos de sístole e diástole do coração. Tá? Então, o miocárdio é um músculo estriado cardíaco
é a parte contrátil. E a gente tem um outro tecido mais interno, né, que fica ali no revestimento interno do coração, que é o endocárdio, beleza? Então, o endocárdio também é muito importante, porque como ele está na parte mais interna do coração, né, ele tem uma grande quantidade de vasos, né, então ele é muito vascularizado. Muito vascularizado. E através desses vasos ele vai fazer o quê? Ele vai nutrir, né, os outros tecidos que a gente tem ali no coração. Então ele nutre, faz a nutrição aí desse coração, desses tecidos, beleza? E aqui do lado a gente vai falar um pouquinho mais sobre as veias, tá? Então eu vou fazer um esqueminha aqui, só pra gente, só pra gente tentar, né, entender mais ou menos ali como são as veias, tá? Então, ó, aqui a gente tem o coração, as veias e as artérias, tá? A gente tem o coração. A gente tem a veia cava inferior e a veia cava superior. Ó, veia cava inferior, veia cava superior, beleza? Vou fazer a veia cava superior mais do ladinho aqui. Então, essa aqui é a veia cava superior. E a gente tem, saindo do coração, a artéria aorta, tá? Então, isso aqui é a artéria aorta, beleza? Agora, a artéria aorta, a gente viu que ela vai se ramificar em várias outras artérias que vão para diferentes partes do corpo, tá? Então, vamos lá. A artéria aorta, aqui a gente tem o arco da aorta, né? No arco da aorta a gente tem 3 artérias saindo em direções opostas, tá? Essa artéria aqui, né, que está mais do lado mais esquerdo, né, do coração, é a artéria subclávia esquerda, tá? Então a gente tem a artéria subclávia esquerda, beleza? Essa do meio aqui, né, que está entre a subclávia esquerda e entre essa outra que a gente vai falar, é a carótida comum esquerda. Então, essa aqui é a artéria carótida comum esquerda, beleza? E aqui a gente tem essa outra artéria aqui, é o que a gente chama de tronco braquiocefálico. Então, isso aqui, ó, é o tronco braquiocefálico, beleza? O tronco braquiocefálico, ele vai se ramificar em 2 artérias. A carótida comum direita, artéria carótida comum direita, e a artéria subclávia não é direita, não, é direita, né? E a artéria subclávia direita, beleza? E essa artéria que está descendo aqui, né? Essa parte aqui, a gente chama de aorta descendente, né? A gente tem 2 aortas descendentes. Tem a artéria aorta descendente torácica, parte torácica, e a parte abdominal. E ela vai até o nosso osso do quadril. Lá no osso do quadril, a aorta ela se ramifica em 2, né? Que são justamente as artérias ilíacas, tá? Então a gente tem a artéria ilíaca, ilíaca comum esquerda e a artéria ilíaca comum direita, beleza? Em relação às veias, né? As veias, algumas elas têm os mesmos nomes, né, das artérias, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem a veia ilíaca direita, a veia ilíaca esquerda, né? Então a gente tem veias ilíacas. Aqui na parte superior, né, a gente tem a veia subclávia direita, né? Então a gente tem a veia subclávia direita,
Do outro lado, a gente tem a veia subclave à esquerda, né? Então, veia subclave esquerda. E a gente tem duas veias que descem lá da nossa cabeça, né? Do lado ali das artérias carótidas comuns, tá? Que são veias que têm nomes diferentes, tá? Então, a gente tem lá, ó, lá tá a nossa cabeça, beleza? Então, no nosso pescoço, a gente tem duas veias descendo, que são as veias jugulares, beleza? Então, isso aqui são as veias jugulares. A veia jugular, ela vai descer ao lado da artéria carótida comum, tá? Então, junto da carótida comum, a gente tem a veia jugular, tá? E aqui embaixo, né, a gente tem uma veia zona, que ela vai se ramificar em duas, né? Ela vai se ramificar em jugular e braquiocefálica, que é a veia que é a veia braquiocefálica. Então, a gente tem a veia braquiocefálica, que se ramifica daí em em veia jugular e veia subclave direita, beleza? Então, esse aqui foi mais ou menos um esqueminha que eu tentei fazer para explicar, né, aí em relação às veias e às artérias, né? Espero que tenha dado para entender. E agora, para fechar, a gente vai dar uma relembrada na circulação, beleza? Sistêmica aí, pulmonar. Então, aqui a gente tem aquele coração que a gente já tinha feito, né? Vou fazer aqui o coração. E vou fazer aqui do ladinho rapidinho um pulmão e um corpo e já eu volto com o vídeo. Vou pausar aqui rapidão. Bom, então tá aí. Aqui a gente tem um corpo, né? Isso aqui embaixo representa o tecido, né? Então a gente tem um pedaço de tecido, várias células desse tecido, né? Aqui a gente tem o coração e os pulmões. Então como é que funciona a circulação? Aqui no coração, né? A gente tem as veias, né? Então a gente tem aqui, a gente já viu a veia cava superior e a veia cava inferior. A veia cava superior e inferior, elas vão trazer o sangue que está sendo utilizado aqui pelos tecidos. Eu vou começar falando pelo O2, tá? Então vamos lá. Não, vamos começar falando ao contrário, para ficar mais fácil. Então aqui a gente tem veia cava superior, veia cava inferior, e aqui a gente tem a aorta. Vou começar falando um pouquinho sobre o pulmão. Então quando a gente respira, né, no nosso processo de respiração, a gente tem a entrada de O2, né? Então você respira, entra O2, tá? Então esse O2, ele vai até os pulmões. Lá nos pulmões ocorre o quê? Nos brônquios, né? Nos alvéolos, ocorre a hematose, tá? Então aqui a gente tem a hematose. A hematose a gente vai ter a troca gasosa, né? E esses gases, né, esse O2 que entrou, ele vai ser levado lá para o coração através das veias pulmonares, beleza? Então esse O2, ele vai ser levado para o coração até as veias pulmonares, que são 4, tá? Então aqui a gente tem sangue rico em O2 sendo levado até a veia, pela veia pulmonar até o coração. Quando chega no coração, ele vai chegar onde? No átrio esquerdo. Do átrio esquerdo vai para o ventrículo esquerdo, onde ele vai ser bombeado até a aorta. E da aorta ele vai, né, aí, através da veia cava, da artéria aorta, né, para os membros superiores e para os membros inferiores. Tá? Então aqui a gente tem, vamos colocar aqui embaixo, né, descendo. Então da aorta ele vai lá para os vasos. Tá? Vou colocar aqui embaixo para ficar mais didático. Então vai até os vasos, né? Tanto de membros superiores quanto membros inferiores, tá? Então, esse sangue rico em O2 vai para os tecidos. Quando ele chega nos tecidos, as células elas consumem esse O2. Elas vão consumir esse O2. Então, esse O2 ele é consumido pelas células, né? E as células elas vão liberar o CO2. Então, as células elas liberam o quê? Liberam CO2. E o CO2 ele vai ser levado através das veias, né, até a veia cava superior e a veia cava inferior, tá? Então todas as veias do corpo, elas vão se unir em duas veias só. Então esse sangue rico em O2 chega aqui pela veia cava superior, tá? Então, rico em CO2, vai entrar lá
no átrio direito, do átrio direito vai para o ventrículo direito, do ventrículo direito vai ser mandado para onde? Para a artéria pulmonar. Beleza? E da artéria pulmonar, esse sangue ele vai voltar para onde? Vai voltar lá para os pulmões, rico em CO2, né? E lá no pulmão vai acontecer a hematose. Quando acontece o processo de hematose, esse sangue rico em CO2, esse CO2 ele vai sair, beleza? Deixa eu fazer CO2 de vermelho para não confundir. Essa parte da respiração aqui é só para a gente entender melhor, tá? Mas não precisa lembrar disso aqui. Então vamos lá, hematose. O que acontece na hematose? A gente tem o O2 entrando, né? E o CO2 saindo. Tá? Então esse é o processo de hematose. O O2 entra e o CO2 sai. Então aqui a gente tem entrada de O2, o O2 vai para o pulmão, ocorre a hematose lá, o CO2 sai, beleza? Esse O2 que entrou, ele vai ser levado pelas veias pulmonares até o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo vai para o ventrículo esquerdo, do ventrículo esquerdo para a artéria aorta, onde ele vai para o corpo, para os tecidos, beleza? Lá nos tecidos, a gente tem que as células vão utilizar esse CO2 e vão liberar CO2. O CO2 ele vai ser levado através de veias até a veia cava superior e veia cava inferior, no caso, os membros inferiores, tá? Quando ele chega nessas veias cavas, ele vai entrar no átrio direito do coração. Do átrio direito vai passar para o ventrículo direito, do ventrículo direito para a artéria pulmonar, que vai levar esse sangue rico em CO2 que veio do corpo lá para o pulmão, onde vai acontecer a hematose, e esse processo se repete, tá? Então, esse ciclo aqui, né, é chamado de quê? Circulação pulmonar, beleza? Então, isso aqui é sistema não, é circulação. Circulação pulmonar, beleza? E aqui do lado, a gente tem o que a gente chama de circulação sistêmica. Então, a circulação pulmonar ela vai ocorrer entre o coração e o pulmão, tá? Então, coração e pulmão. Coração, pulmão volta para o coração. E a circulação sistêmica ela vai acontecer entre coração, corpo, né, o tecido, voltando para o coração. Perdão, tecido para o coração. Dos tecidos para o coração. Beleza? Então, é isso basicamente aí sobre a circulação sanguínea. Então, vou colocar aqui. Circulação. Bom, de modo geral é isso, né? Tudo que a gente viu aí sobre a anatomia do sistema cardiovascular. Beleza? Espero que tenha ajudado. E próximo vídeo a gente vai continuar com o sistema respiratório.